antes de a gente fazer as perguntinhas, antes de fazer os gráficos, eu vou responder as perguntinhas. Que a ideia aqui era a seguinte: a gente fazer os gráficos, né? E aí, a partir dos gráficos, tentar tirar uma ideia. Bom, mas enfim, então vamos lá. Algumas coisas aqui são importantes a gente destacar. Bom, quando o A ele é um número positivo, né? O A ele é um número positivo, a função ela é crescente, certo? Então, por exemplo, né, toda vez que o A ele é positivo, o gráfico da função, né, ele vai ser crescente. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ele vai ser assim, crescente. Quando o A, né, ele é negativo, tá? O A for negativo, ele é decrescente. Ou seja, é o contrário. Né? A reta ela vai ser sim. Agora, é verdade que a função intercepta o eixo y no valor de b? Sim, né? É verdade. Se a gente for olhar aqui, quem era o valor de b? Né? O b era 110. E isso aqui é um padrão que se repete. Né? Então vamos ver isso. É verdade que a função intercepta o eixo x no valor de a? Falso. Ele intercepta o eixo x, né, na raiz, no zero da função. Né? Ou seja, quando ele intercepta, vou botar aqui uma função crescente. Aqui, isso aqui é o zero, ou a raiz da função. Certo? Então, é isso aqui, a gente responde, então, lá a atividade. Então, vamos ver aqui, né? Por exemplo, esse aqui é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Se você botar no GeoGebra, ele vai formar esse gráfico. Então, vamos ver o seguinte, né? Quem é o A? O A aqui é 2. Vou botar uma outra cor aqui. Essa cor, não gostei, achei ela meio apagadinha. Então, se eu for ali, o A aqui é 2. Né? E o B aqui é 1. Então, se a gente for olhar no gráfico, se eu for olhar aqui no gráfico, onde é que está o B? O B está aqui, ó. Interceptou no eixo Y aqui. Né? B igual a 1. O A é 2. Né? A é igual a 2. É positivo. Ou seja, a função ela é crescente. Como a gente pode ver aqui na reta, ela é crescente. E onde é que ela intercepta no eixo x? Ela intercepta na raiz, ou no zero da função. Né? Ou seja, qual é o valor que eu estou vendo ali? Né? Ela intercepta em menos 0,5. Então, se eu pegar esse menos 0,5 e colocar no lugar do x, vamos dizer f de menos 0,5. Então, vai ficar 2 vezes menos 0,5 mais 1. Então, vai ficar 2 vezes 0,5 dá 1, ou seja, menos 1. Mais 1, isso é 0. E tem que ser assim, né? Porque quando eu entro com 0,5, quem é o y correspondente? É 0. Tá? E se eu for pensar na raiz da função, né? Ou seja, na raiz ou zero da função, né? O que eu tenho? Eu vou ter 2x mais 1 igual a 0. Ou seja, 2x igual a menos 1. Né? Ou seja, x igual a menos 1 meio. Ou seja, 0 menos 0,5 é igual a menos 1 meio. É a mesma coisa, né? Enfim, então, a gente enxerga, né,
todas essas... Enxerga tudo isso no gráfico, né? Tendo em vista a função. Por exemplo, aqui, né? O A é menos 5. Né? Ou seja, se ele é menos 5, a função é decrescente. É o que a gente consegue enxergar aqui nesse gráfico. O B é 6, é onde ele vai interceptar o eixo Y. Onde é que ele intercepta o eixo X? Bom, eu não estou conseguindo enxergar. No outro gráfico eu consegui enxergar. Mas onde é que ele intercepta? Bom, ali, se eu olhar para a raiz ou zero da função, como é que eu vou fazer isso? Menos 5x mais 6 igual a zero, né? Ou seja, 5x mais 6 igual a zero. Então vai ficar menos 5x igual a menos 6. X igual a menos 6 dividido por menos 5. Ou seja, 6 quintos. 6 quintos é 1,2. Então, se eu olhar bem aqui direitinho, eu vou ver que ele está passando em 1,2. É onde ele corta o eixo X, né? Ou seja, ele vai cortar o eixo X, certo? Então, eu consigo enxergar onde ele corta o eixo X a partir da função. Ou seja, a partir da função eu vejo se ela é crescente ou decrescente, onde ele intercepta o eixo X, onde intercepta o eixo Y. Agora aqui, mesma coisa, né? Não é mesmo? Tá, repetir, né? Tá. Essa aqui, né? Parece diferentona, né? Mas é a mesma coisa, né? Ou seja, quem é o A? O A é 1/3. 1/3 é um número positivo, então a função ela é crescente. Tá? Como a gente está enxergando ela aqui. O B é o 8. É onde ela intercepta o eixo Y. Né? Aqui o 8. E aqui, onde é que ela intercepta o eixo X? Ela intercepta em menos 24. Né? Vamos verificar ali, se eu fizer f de menos 24, eu vou ficar com menos 24 sobre 3 mais 8. Menos 24 sobre 3 é menos 8. Isso aqui vai ser zero. Né? Ou seja, tem que ser zero porque ela intercepta o eixo X. Agora, se eu quiser determinar esse valor aqui, né? Ou seja, a raiz ou zero da função, né? Tem a raiz ou zero, então eu tenho x sobre 3 mais 8, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, x sobre 3 igual a menos 8. Ou seja, x é igual, o 3 está dividindo, passa multiplicando. Então, menos 8 vezes 3. X é igual a menos 24. Então, outra forma de a gente chegar lá no 24. Certo? E por fim, esse daqui, né? Então, quem é o A? Menos 3 meios. Se o A é menos 3 meios, então a função é decrescente. Né? Ou seja, ela decresce. É o que a gente está enxergando aqui. O B é menos 2. Aqui. Né? A raiz, né? Onde é que ela intercepta o eixo X? Não estou conseguindo enxergar. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Vou ver a raiz, ou zero da função. A raiz ou zero da função, menos 3x sobre 2, menos 2 igual a zero. Então, menos 3 meios de x igual a 2. O 2 aqui embaixo está dividindo, passa multiplicando, vai ficar menos 3x igual a 2 vezes 2, ou seja, menos 3x igual a 4. O 3 está multiplicando, então vai ficar x igual a 4 dividido por menos 3, ou seja, x igual a menos 4 sobre 3. 4 sobre 3, né?
Se eu não me engano, é 1.333. Menos 1.3333. E assim por diante. Se a gente for olhar aqui, é mais ou menos isso aqui, né? 1 ponto menos 1.3333, assim por diante. Ou seja, menos 4/3. Tá? E é isso, né, gente? Não tem muito mistério aqui, não. Né? Então tá aí. Então, se eu não consigo enxergar aonde ele corta o eixo x, eu venho igual a função a zero. Bom, vamos fazer um probleminha, né? Tendo agora não a função, não modelo, mas o gráfico. Será que a partir do gráfico eu consigo resolver problemas? Consigo, né? Então, por exemplo, aqui, né? O gráfico fornece a posição S em quilômetros ocupada pelo veículo em relação ao quilômetro zero, ou seja, a distância a partir do quilômetro zero, né? Da estrada ao longo do tempo tem horas. Então, qual é a função que descreve a posição do veículo em função do tempo? É a primeira pergunta. Em quanto tempo o veículo vai demorar para chegar na posição 400? Ou seja, a última pergunta ele quer saber. Aqui está a 400, ele quer que eu venha até o gráfico e leia aonde ele vai chegar. Parece que o gráfico está me dando 14. Parece. Mas será que é 14? Sei. Vamos descobrir se eu fiz esse gráfico certo. Como é que será que ele vai fazer isso? Bom, primeiro, né? Como é que eu vou tirar essa função? Bom, primeiro, ele me descreve uma reta. Se ele descreve uma reta, a função que gera uma reta, ela tem esse formato, y igual a x mais b. Tá. O que a gente já tinha visto? Que a curva ela vai interceptar o eixo y em b. Então, eu já tenho b. Ou seja, eu tenho y igual a x mais 50. Falta determinar quem é o a. O a é a taxa que a gente tinha visto, né? Ou seja, a taxa de variação do S sobre a taxa sobre a variação, ou melhor, a variação do S sobre o T. E aqui a gente conhece como velocidade média. Né? Quando eu estou trabalhando com esse tipo de problema, né, essa taxa, o A, né, ele também é a velocidade média. Mas que vem, quando vocês forem fazer física, a professora vai explicar, vai falar disso melhor. Para vocês não chegarem lá cruz, né, a gente fala um pouquinho aqui. Então, como é que eu vou determinar o A? Então, da mesma maneira que a gente fazia lá nos exercícios do início da aula, né? O A, então, vai ficar o S2 menos o S1 sobre o T2 menos o T1. Então, tá, professor, mas quem é o S2, quem é o S1, quem é o T2, quem é o T1? Quem vai ser cada coisa? Bom, vamos ver o seguinte. Quantos pontos eu tenho conhecidos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 pontos conhecidos. Tá? Tenho 6 pontos conhecidos. Então, por exemplo, eu vou chutar. Pegar esse ponto aqui, chamar de ponto 1, e eu vou pegar esse aqui, ponto 2. Se você quisesse pegar, sei lá, qualquer outra combinação de 2 pontos, fica à vontade. O A vai sempre dar o mesmo valor, certo? Então, por exemplo, se eu peguei aqui o S2, eu chamei aqui S2 de 300, menos o S1 de 150. O S2
de 10, o T2 de 10 e o T1 de 4. E isso aqui, então, vai ficar 150 dividido por 6, né? 150 dividido por 6, 150 dividido por 6 dá 25. Vou fazer um aqui com outra combinação de pontos só para mostrar que sim, independente da combinação de pontos que eu pegar, sempre vai dar 25. Por exemplo, se eu tivesse pego, né, esse aqui tivesse pego 518, né, 500 para S, 18 para T, menos, vou pegar 200 para S e o 200 está para 6, né? Ou seja, o 200 está para 6 e o 500 para 18. Dá 300 sobre 12. Aqui é 300 dividido por 12, os nossos 25. 300 dividido por 12, os mesmos 25. Certo? Então, qualquer combinação que você pegar, vai dar sempre o mesmo valor, 25. Então, eu descobri já quanto vale o A. Então, logo, a posição é 25T mais 50. Então, essa aqui é a função, né, que descreve o movimento, ou seja, a função que descreve o movimento. Função que descreve o movimento. Quem é o 25? Esse 25 é a velocidade média, ou seja, nesse caso aqui, 25 km por hora. Ou seja, em média, né, a velocidade dele é 25 km por hora. É a velocidade média. Certo? Então, é isso aqui. Beleza. Então, a gente já sabe, né, que a função que descreve movimento é 25T mais 50. Tá. Agora ele vem a perguntinha. Né? Em quanto tempo? Ou seja, ele quer saber o T para que o S seja 400. É aquilo que eu tinha visto, né? Se eu entrar aqui, botar uma régua, ponto que ele esteja direitinho em escala. Né? Aqui, vai ser 14? Acho que vai ser 15, não sei. Como é que eu vou fazer isso? Bom, no lugar do S, eu vou colocar 400, 25T mais 50. Então, o 50 está somando, passa subtraindo. Isso aqui dá 350. Isso aqui dá 25T. Portanto, o 25 está multiplicando, passa dividindo. 350, 25. Portanto, o T é 350, né? Dividido por 25. E isso deu 14. Né? Ou seja, 14 horas. Né? Aqui, tivesse direito descido, ali, 14, né? 14 horas. Então, a gente faz direitinho em escala, dá direitinho. Certo? Então, com a função, a gente consegue fazer, né, extrapolações, consegue fazer inferências, a gente consegue fazer bastante coisa. A gente conhece a função, conhece o gráfico, então essa função aqui, ela é quem gera esse gráfico. Tá? E aí já tem outro exercício. Né? Então,